Deputado, como é que um liberal, como o senhor é, enfim, firme liberal, pode conciliar a questão da abertura, da necessidade de Estado mínimo, com um Estado máximo, como foi esse Estado que a gente viveu, um Estado autoritário, uma ditadura militar? Como é que se coaduna esse liberalismo econômico com a questão política? Pergunto se o senhor acha que é possível, nos países pobres, haver desenvolvimento com democracia. O regime militar foi um mal necessário? O visto de hoje, o senhor acha que foi um erro naquele momento ou não? A chamada Revolução de 64 não foi uma revolução, foi uma contra-revolução. É uma ilusão dos nossos esquerdistas imaginar idilicamente que em 1964 havia uma opção entre uma democracia liberal e uma democracia social. Não existia, não. A opção entre dois autoritarismos. Seria o autoritarismo da esquerda. O Prestes dizia, nós ainda não estamos no poder, mas já estamos no governo. A opção era entre um autoritarismo de esquerda, ideológico, feroz, capaz de levar pessoas ao paredão. Só o Che Guevara matou 600 pessoas em Cuba. Ele era manso perto de Fidel Castro. A opção era entre um autoritarismo feroz e ideológico, que levaria anos para se autodestruir, e um autoritarismo de direita envergonhado, encabulado, que toda hora falava em democracia, que procurava pelo menos manter o ritual de eleições, que procurava manter o Congresso aberto, que não falava em ditadura do proletariado. Essa era a real opção. Eu fico indignado com a esquerda brasileira apresentar a situação de 64 como sendo uma opção entre duas belas formas de democracia, a democracia mais liberal e a democracia social um pouco mais intervencionista. Não era isso, não. Era uma luta ideológica que ocorria no mundo todo. E a opção era entre o autoritarismo de esquerda e o autoritarismo de direita. E o autoritarismo de direita é muito mais biodegradável, dura muito menos e é menos violento do que o autoritarismo de esquerda. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Não é? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história.